Fala aí, meu povo. Como sempre, tô de volta. E, meu povo, eu quis voltar com as meditações bíblicas e tudo mais. E o tema de hoje, como vocês viram no título, é sobre a missão do Messias. Então, se já se interessou, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sino e vamos pro vídeo. Bom, hoje eu preparei para vocês uma passagem bíblica que eu já citei no assunto das duas casas de Israel, que foi Mateus capítulo 15, versículo 24. Que foi nada mais, nada menos que o Messias falando sobre a sua missão. Então, sem mais delongas, vamos lá. Mateus capítulo 15, versículo 24. Quem tiver Bíblia, me acompanhe, por favor. Mas Yahushua, Jesus, respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa passagem todo mundo conhece, que é a mulher cananeia. Ela foi ao encontro do soberano, pedindo que expulsasse um shedim, um espírito imundo que estava sobre a filha dela. E aí o Messias seguia em silêncio, chegando ao ponto até de seus discípulos pedirem a ele que a mandasse embora. E aí ele solta uma dessa: Não fui enviado senão, ou somente, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o resto da passagem você já conhece. Quando se fala essa passagem, todo mundo quer saber se o Messias vai operar um milagre ou não. Só que esquece dos detalhes, que é justamente o versículo 24. Que é nada mais, como eu falei, do Messias falando na sua missão aqui na Terra. Era resgatar, trazer de volta as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem viu o assunto das duas casas de Israel vai saber já sabe, quem é as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem até uma playlist no canal, se você vasculhar aí você encontra. Mas, vou repetir aqui, tá? Primeiro que não são judeus. Como assim, Rubi? Quer dizer que as ovelhas perdidas da casa de Israel aqui, quem tá falando, não é os judeus? Não. Não é os judeus. Por quê? Porque os judeus já estavam na terra dele. A gente aprendeu que é tipo simbolizando uma casa. E eles tinham a Torá, que era a lei da casa. A lei de vida de qualquer israelita. E levita para ensinar. Então não necessitaria dessa urgência do Messias vir para especificamente só os Yahudim, só os judeus. Ah, Rubem, mas não tem dizendo lá em João capítulo 1, versículo 11, dizendo: Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam? Aquela tradução está errada. Porque é como eu falei, dá a entender que ele veio para os judeus. Só que como eu falei, ele não veio especificamente só para os judeus. Tá bom? Então, se os judeus, que até achavam realmente que o Messias vinha só para eles, para os libertados romanos, estabelecer seu reino. Mas não foi assim, até porque como se Yahweh fosse deixar que os romanos, né, eles tomassem Israel assim, e é isso. Mas enfim, se os judeus não são as ovelhas perdidas da casa de Israel, quem são? Como eu falei, quem já viu o vídeo das duas casas de Israel vai saber até essa citação que eu vou falar de uma passagem. Quem foi que foi exilado pela Assíria, lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo 29. A casa de Israel. Eles são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Da casa de Israel. Eles são as ovelhas perdidas do povo, tá? De Israel. Então, essas ovelhas perdidas, elas se espalharam pelas nações.
tá tudo lá explicando até o destino de Efraim, que é chamado também, né, tá? Casa de Israel, 10 tribos ou só Efraim. O profeta Osés, ele fala bem explicado sobre o destino deles. Em uma das passagens, que é Oséia capítulo 7, versículo 8 e 9, fala justamente do destino de Efraim nas nações, que se misturou e tudo mais. E é isso. Então, já falando nessa passagem, fala que Efraim, a casa de Israel, nas nações, aconteceu o quê? Efraim estava tendo sua força sugada, extraída, drenada pelos estrangeiros. E o pior de tudo é que ele não entendia isso. Ou seja, ele estava perdendo as suas características israelitas, parecendo mais um pagão do que povo de Elohim, do que povo de Deus. Então, foi para eles, foi para isso que o Messias veio. Foi por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel, por causa de Efraim e da barreira de inimizade que havia em Israel. Israel como um povo, tá? Em Yaakov, pronto. Em Yaakov. Então, quando o Messias veio e disse que veio para as ovelhas perdidas para cá de Israel, sabemos agora que essas ovelhas perdidas é Efraim, que saiu de sua casa. Ele não tinha mais sua casa, como o filho pródigo, viu? Não tinha mais sua casa, porque foi expulso, assim como o primeiro casal foi expulso por causa dos seus pecados. Efraim também foi expulso. Por quê? Porque ele estava sacrificando crianças. Tá tudo lá que eu vou falar agora no vídeo das duas. Nos dois não, nos 3 vídeos das 2 casas de Israel. E eles estavam sacrificando crianças ao Senhor. Ou Senhor, tanto faz. Que é Baal. Nunca foi Deus, viu? Isso aí é coisa de igreja. O Senhor sempre foi Baal, tá? O nome dele a gente já sabe, é Yah ou Yahweh, sei lá, tanto faz aí. É aquele negócio YH, WH, é Yah ou Yahweh, parecido assim, tá? Agora, o Senhor é complicado, viu? Jeová até dá pra passar, mas sem o Senhor... Enfim, isso é outro assunto. Quem sabe eu até falo sobre ele algum dia desse. Vou estudar também, viu? Pra não falar besteira. Voltando ao assunto. Quando o Mashiach morreu, o seu sacrifício fez com que a barreira de inimizade que eu falei aqui, entre as duas casas, fosse quebrada. A barreira que separava Efraim de Arudá, os gentios, incircuncisos, que nem está lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 até o 16, e os judeus, os circuncisos, essa barreira foi quebrada. Shaul mesmo, em Efésios 2, ele fala, Shaul, para quem não sabe, é Paulo, tá? Paulo, Saulo, sei lá. Enfim, Shaul ele fala do resultado do sacrifício do Mashiach, do Messias, de Yahushua, de Jesus. E ele, pelo seu sacrifício, se fazendo maldito, até porque pro próprio Yahweh, quem morre em madeiro, em madeiro, é maldito. Então Yahweh se fez de maldito para que essa barreira fosse quebrada. É por isso que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, mostrando que era Yahweh que tinha feito aquilo, e 2, simbolizando a barreira de inimizade que foi quebrada. Não foi outra coisa, tá? Vai inventar de entrar no Santo dos Santos. Se você sair de vivo lá, agradeço. Foi misericórdia. Misericórdia de Yahweh, viu? Outro.
Enfim, meus caros. Esse foi o assunto de hoje. Bem curtinho. Sinceramente foi bem curtinho. Mas é isso. O assunto de hoje é relembrar a missão do Mashiach. Eu acho que eu até já falei isso aqui uma vez, se eu não me engano. Mas agora, refalar, né? Não custa nada refalar esse assunto, que é bem importante, tá? Por isso que, para finalizar, por isso que ele disse: ide por todo o mundo, levem as boas novas a toda a criatura. Por quê? Porque Efraim, ele estava nas nações, e até hoje está. Então, por isso que ele mandou seus discípulos e todos aqueles que dizem ser servos de Yahweh, fazer parte do povo de Yahweh, levar essas boas novas, as boas novas de restauração. Que boas novas? Olha, o Mashiach, o próprio Yahweh, o próprio Criador, o soberano, o Altíssimo, desceu para essa porcaria que a gente chama de mundo, se sacrificou para que a barreira de inimizade entre Efraim e Judá fosse quebrada, e agora você, que está me ouvindo, pode fazer parte do povo de Yahweh. Basta aceitar Yahushua como seu salvador, crer que ele é Yahweh, seguir seus mandamentos, seus estatutos, os seus juízos, que está tudo lá na Torá, enfim, e ser fiel até a morte, que ele disse que dará a nós a coroa da vida. Tá bom? Bom, foi isso. Espero que vocês tenham aprendido. Já deixe seu like pra eu saber que vocês estão gostando do vídeo. E é isso. Como eu disse, eu vou dar uma estudada sobre esse negócio do nome do Criador e tudo mais. E depois que eu finalizar o estudo, assim como eu fiz das 2 casas de Israel, eu trago ele aqui, tá bom? Então, é isso. Falou, meu povo.